Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui, tá, para falar com vocês, né? Na verdade esse é o quarto e último vídeo de lançamento do nosso curso online de manutenção de notebooks, né? Onde nós vamos falar de algumas tarefas que nós vamos realizar e mostrar e pedir para que vocês pratiquem, né, durante o curso, né? Essas tarefas foram solicitadas por vocês através daquele nosso canal de sugestões, tá? Durante o treinamento, né, nós já temos várias videoaulas que já estão prontas, mas se vocês quiserem ainda opinar, você ainda pode mandar sugestões que nós podemos vir a implementar no nosso treinamento, tá? Então agora eu vou falar um pouquinho nesse último vídeo sobre essas tarefas práticas e sobre o investimento que deverá ser feito aos participantes desse treinamento, né? Então as tarefas que nós vamos demonstrar é analisar defeitos e definir ações técnicas através dos sintomas, ou seja, nós vamos, através do defeito que o notebook estiver apresentando, nós vamos traçar metas, né, ou rotas de ações de maneira que você possa vir a reparar esse equipamento. Então os objetivos são esses: defeito, né, o sintoma, e traçar uma linha, né, um raciocínio de ação para que você venha a reparar ou definir a linha de ação desse defeito no menor espaço de tempo possível, né, sem precisar desmontar todo o equipamento, né. Então, uma vez que você traçou essa meta, nós vamos mostrar como desmontar o notebook, né? Por quê? Porque muita gente desmonta da maneira errada, né? No final sobra parafuso, sobra peça, falta parafuso. Então, qual é o método que nós demonstramos no nosso curso para que você venha fazer uma desmontagem e uma remontagem correta, né? De maneira que não sobre peças nem parafusos, né? Nós vamos falar no final sobre o investimento, como eu falei, né? Uns estão solicitando, perguntando quanto vai ser, como vai ser, né? Então no final desse vídeo a gente vai falar sobre isso, né? E os critérios que nós vamos usar para concretizar as matrículas, porque como eu já falei nos outros vídeos, esse curso tem um número de participantes limitados, né? Então se você, por exemplo, já fez até o seu cadastro lá no cadastro de reserva, né? Você provavelmente está até recebendo esse vídeo primeiro do que as outras pessoas, né? Então a gente está dando prioridade para quem para quem se inscreveu lá no cadastro de reserva, ok? Então o número de alunos vai ser limitados, né? A análise de defeitos e os procedimentos de reparos que nós vamos ver também vai se aplicar à fonte de alimentação, né? Então a fonte de alimentação do notebook é uma área onde apresenta defeitos, tá? Então apesar de muita gente falar, compra fonte universal, tem que se tomar muito cuidado com o uso de fontes universais, tá? Ou o uso de qualquer fonte em qualquer equipamento, tá, gente? Às vezes elas são da mesma tensão, mas às vezes a corrente é diferente, ou a necessidade do notebook é diferente, ou a fonte oferece uma corrente maior. Então isso nós vamos ver quais são os problemas que podem ocorrer no uso indevido de uma fonte no notebook, né? Quais são os procedimentos de abertura e de reparo das fontes de alimentação, né? Muitas fontes você acha no mercado, mas tem modelos que você não vai achar, tá? Outro procedimento que nós vamos estudar nesse treinamento é o reparo de baterias, né? Será que vale a pena reparar baterias de notebook, né? Então nós vamos ver o que se repara, como que se analisa os defeitos que ocorrem em baterias de notebook, como é que você abre a bateria, né? De maneira que você possa reparar os defeitos possíveis de serem reparados, né? A gente fala possível, gente, porque muitos defeitos pode ser que não haja
possibilidade devido ao custo, né? Então é uma coisa que você tem que analisar, é o custo do reparo, né? Se você for analisar, tudo dá para ser reparado, mas a que custo, né? Então há casos em que vale a pena, né? E nós vamos demonstrar esses procedimentos de como analisar e como reparar fontes de notebooks e baterias, né? Outra coisa que a gente vai mostrar são os defeitos em teclados de notebook, né? Por exemplo, se cair água num teclado de desktop, o que você faz, né? Normalmente eu jogo fora e dou outro teclado de presente para o cliente, né? Porque eu não vou perder tempo abrindo o teclado de desktop, porque normalmente tem um custo baixo, né? Hoje, dependendo do local que você compra teclado a R$10. E quanto que você vai cobrar para consertar um teclado de desktop, né? Então, mas e no caso de teclado de notebook, né? Como que se repara? Quais são os defeitos que dá para ser reparado, né? Quais são os materiais e ferramentas que são utilizados para reparar teclados de notebook, né? Então nós vamos discutir nesse treinamento de manutenção de notebooks, tá? Então é mais uma das solicitações que pediram, né? Algumas dessas já estavam até previstas, tá, no nosso conteúdo, tá, gente? Mas eu estou dando essa resposta porque muitos pediram, perguntaram se ia ter isso, se ia ter aquilo, né? E existem outros, nós temos aí 60 horas de vídeos, tá? De aulas inéditas nesse treinamento. São 10 módulos de 6 horas cada módulo, né? Ou seja, cada módulo do curso tem em média 6 horas, né? Como são 10 módulos, vamos ter aí um total de 60 horas em média, tá? Uma outra coisa que nós vamos analisar no treinamento são as análises de defeito, tá, em placas-mãe de notebook, né? O que dá para reparar, né? Como que se analisa os defeitos, né? Quais são os componentes que se trocam. Então a gente vai mostrar como que você vai analisar defeitos no notebook utilizando, lógico que instrumentos da eletrônica, tá, gente? Então, o que acontece? Para que a gente possa ter sucesso nesse treinamento, a gente vai precisar mostrar a vocês como que se faz o uso de determinados instrumentos, como o multímetro, o voltímetro, o capacímetro, né? Que são instrumentos que são usados para medir os componentes de uma placa eletrônica. Tá? E são usados também para fazer análise de tensões. Será que a tensão está chegando corretamente aonde tem que chegar, né? Então a gente vai precisar mostrar o uso dos instrumentos, tá? Que inclusive a gente vem mostrando em alguns cursos básicos de eletrônica, né? E como que você usa também, gente, a fonte de bancada ou fonte assimétrica, que é uma fonte que nós utilizamos para detectar defeitos na placa-mãe do notebook, tá? Então, você precisa se cercar, não quer dizer que você tenha que ter todas as ferramentas de uma hora para outra, tá? Mas à medida que você for aprofundando no seu estudo, tá? E na sua experiência de manutenção eletrônica e de notebooks, tá? Você precisa vir adquirindo aparelhos, tá? Você pode começar com um multímetro e uma chave Phillips, né? Multímetro e a chave. Para você analisar corretamente uma placa mãe de notebook, você precisa de saber utilizar alguns instrumentos, tá? É lógico que você pode começar com um multímetro e uma chave de Phillips, né? Para poder desmontar o equipamento, mas você precisa tomar alguns cuidados, né? Com a eletricidade estática, né? Então nós vamos ver algumas ferramentas que são usadas para evitar descargas eletrostáticas e mostrar também o uso de outros instrumentos, como a fonte de bancada para analisar defeitos na placa, o frequencímetro, que também é um instrumento que é usado para medir o clock, para medir a frequência que estiver chegando em determinados pontos da placa eletrônica, tá? Então são ferramentas que você vai precisar saber utilizar, né? E se você for montar o seu laboratório, ou até mesmo se você for entrar numa empresa como técnico de manutenção, né? Então esses instrumentos a gente utiliza para analisar defeitos,
Agora nós precisamos mostrar também as ferramentas que você usa para trocar os componentes, né? Então nós temos aqui a estação de solda, né? Que é uma estação, é um ferro de solda, só que com temperatura controlada. Você controla a temperatura, né? Que dependendo de onde você for soldar, você pode aumentar ou diminuir a temperatura, tá? E vai depender da solda que você estiver usando também. E temos aqui também a estação de ar quente. A estação de ar quente, ela é utilizada para fazer a substituição de componentes eletrônicos, né? Então nós precisamos mostrar o uso de todas essas ferramentas de maneira que você possa vir a fazer uma manutenção correta, né?